Bom dia, você que está nos acompanhando nessa nova série sobre a família. Receba um grande abraço, muito obrigada. Estive lendo agora todos os retornos. Quero te agradecer de coração. No tema sobre a família, temos tanto a aprender, não é mesmo? Bem-vindo e obrigada por cada participação, comentário e orações destinadas às nossas famílias. Se você tem um tempinho livre, ore, eu também estarei orando, para que todos os conflitos, as intrigas, as dificuldades estejam sendo administradas, resolvidas com a ação poderosa do nosso Deus e que também Ele nos ajude a abrirmos nossa mente, o nosso coração, para termos um profundo desejo de resolvermos, sermos bênção e também sermos parte da solução de todos os problemas que afligem nossas famílias. Hoje queremos falar sobre a família de Jacó. Jacó, ele é um dos patriarcas. Nós temos registrado na Bíblia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele, para fugir do seu irmão Esaú, foi para os seus parentes na Mesopotâmia e lá se estabeleceu e constituiu família. Esteve lá durante 20 anos. Casou-se com suas duas primas, Lia e Raquel, e com elas gerou um total de 12 filhos e uma filha. Jacó herdou um modelo familiar nada saudável e acabou reproduzindo esse modelo. Nós já fizemos o outro áudio sobre os conflitos em que Jacó e Esaú tiveram que conviver pelos problemas que seu pai e sua mãe geraram, cada um preferindo um dos filhos. A mãe preferia Jacó, o pai preferia Esaú, e esse modelo de família prejudicou a vida dos dois irmãos. E também agora Jacó adota o mesmo modelo para administrar e cuidar da sua família, dos seus próprios filhos. Ele acabou reproduzindo um modelo nada saudável, como nós já vimos, e nesse momento nós vamos ler em Gênesis capítulo 37, versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: Ora, Israel, que é Jacó, né? Esse nome foi mudado, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Nós temos aqui um relato bem resumido do prenúncio de uma tragédia grande que acabou estourando no relacionamento de Jacó como pai. Agora teve o nome dele mudado para Israel. Isso aqui foi um processo de conversão que Jacó passou com Deus, mas Jacó continuou errando na criação dos seus filhos. Nós sabemos que Jacó teve uma boa parte dos filhos com Lia e com a sua serva, e depois com a Raquel e a sua serva. Ao total, 13 filhos. Ele preferindo amar mais José, porque foi o filho que lhe nasceu na velhice, mas também porque era o filho da mulher que Jacó mais amava, que nós sabemos que foi Raquel. E nós temos aqui, por conta dessa preferência, ele acabou reproduzindo o modelo que recebeu do papai e da mamãe, e ele então escolheu esse filho para ser o filho preferido, como nós costumamos falar. E com isso, a família de Jacó teve que enfrentar inveja, intrigas, competição, tentativa de homicídio, tráfico humano, ciúmes, mentiras e tramas. E a Bíblia diz que José
foi o alvo de tudo isso e foi vendido como escravo para o Egito, porque o irmão mais velho convenceu os demais irmãos a não matá-lo, mas tirar essa possibilidade, e eles acabaram decidindo vendê-lo e dizer ao pai que ele tinha sido comido por uma fera. José passou muitos anos no Egito. Nós sabemos que ele teve uma trajetória extraordinária no Egito. Nós sabemos que Deus permitiu tudo aquilo porque Deus tinha planos, Deus tinha propósitos, mas a verdade é que uma família que está sendo alimentada pela inveja, pela intriga, pela competição, pela tentativa de homicídio, pelo tráfico humano, por ciúmes, por mentiras e por tramas, ela pode terminar numa grande tragédia se não fosse a mão poderosa do Senhor para livrar a família de Jacó diante de toda essa situação. Nós não temos tempo hábil para falar, mas podemos indicar a leitura bíblica de Gênesis 37 até Gênesis capítulo 50, porque tem uma narrativa tão rica, tão preciosa, sobre o fato de como todos esses episódios, esses capítulos se desenvolveram para serem solucionados de uma forma generosa pelo Deus Todo-Poderoso. No capítulo 50 de Gênesis, versículo 15, Jacó, agora Israel, já tinha morrido, ele já tinha abençoado seus filhos e agora os irmãos estão extremamente apreensivos, com medo de que José possa se vingar deles agora na ausência do pai. E o texto de Gênesis capítulo 50, versículo 15 diz: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Nós estamos aqui diante de um perdão generoso, completo e que nos inspira a recomeçarmos com o perdão em nossas famílias, seja lá qual terror, quantas intrigas, quantas competições e tramas e ciúmes, o que quer que tenha havido, nós precisamos perdoar. Além de perdoar, nós precisamos ser resposta, uma parte das respostas na solução dos problemas da nossa família. E a família de Jacó nos ensina e José nos ensina a perdoar e a entender que Deus tem uma história ainda mais brilhante para nos conduzir em paz, em perdão e também em restituição, sempre. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu deixo aqui esse relato emocionante de que uma tragédia foi solucionada pelo perdão e pela graça divina nos relacionamentos familiares. Vamos e façamos o mesmo. Um grande abraço.